Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje começamos aí a nossa primeira aula, né, de várias outras aulas que virão, referente aí ao concurso da Guarda Municipal da Barra dos Coqueiros, né? Então, o foco das nossas aulas serão realmente direcionados para o cargo de guarda municipal, né? E hoje nós vamos começar aí falando sobre o Estatuto Geral, né? Que é o que é cobrado realmente nas provas que tem como cargo aí a guarda municipal, certo? Então, o Estatuto Geral das Guardas Municipais tem aí como lei a 13.022, de 8 de agosto de 2014, e fala sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Antes de adentrar no conteúdo, eu gostaria de tirar algumas dúvidas em relação à nomenclatura posse e porte de armas, certo? Então, o que é porte e o que é posse? Então vamos lá, vamos entender porque às vezes é cobrado em provas de concurso público, né? E por ser um nome muito parecido, posse e porte, acaba confundindo o candidato, certo? Então vamos lá. Posse de armas. Posse de armas é aquela que é permitida para o cidadão comum no Brasil, mas é preciso seguir algumas regras para comercialização e registro de armamento. Ou seja, todo cidadão tem direito à posse de armas, né? A posse da arma, porque é dentro da casa, é dentro da sua residência, dentro do seu local de trabalho. Então, do muro para dentro é posse, né? O cidadão está tendo a posse da arma. Quando a gente fala de porte, né? O porte de armas ele é restrito aos profissionais de segurança pública, membros das Forças Armadas, policiais e agentes de segurança privada. Então a questão o guarda municipal, né, que é o tema da nossa aula de hoje, ele tem direito à posse ou ele tem direito ao porte de armas, né? Então ele tem direito ao porte, que é quando ele está na rua, no seu local de trabalho, e aí ele tem direito ao porte de armas, certo? Então não confundam a posse, né, para o porte de armas. Pode cair alguma questão de concurso público relacionada à guarda municipal e ele pode perguntar, pode querer saber do candidato se ele sabe a diferença entre posse e porte de armas, certo? Eu particularmente eu consigo associar a nomenclatura posse com porte pelo simples R. O Rzinho do porte, R, é destinado à rua, né? Então o R aí é de rua. Então porte é aquele que você pode andar na rua e posse é aquele que você tem dentro da sua casa, beleza? Então seguindo adiante, falando em guarda municipal, estamos falando aí do artigo 144 da Constituição Federal, que fala aí sobre os órgãos de segurança pública, né? Então, o artigo 144 fala o seguinte, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí ele vem falando da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, né? Veja que em momento algum ele cita guarda municipal como órgão de segurança pública, né? Mas se a gente andar aqui um pouquinho, vamos passar aqui para o parágrafo 8º, veja, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então daí, o parágrafo 8º deixa claro que os municípios que quiserem, né, constituir a sua guarda municipal, esse órgão, né, guarda municipal, será considerado um órgão de segurança pública, certo? Então,
Tá aí, parágrafo 8º. Caso caia alguma questão falando sobre guarda municipal como órgão de segurança pública ou não, você já sabe que a guarda municipal é sim órgão de segurança pública, certo? Então, diante dessa introdução, né, a diferença de posse e porte, e falando aqui um pouquinho sobre o artigo 144, mais especificamente falando do parágrafo 8º, vamos dar entrada aí ao Estatuto Geral das Guardas Municipais. Pronto, está na tela de vocês, Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, que fala aí sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, certo? Vale ressaltar que eu não vou falar inciso por inciso, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, certo? Eu vou citar apenas os pontos mais relevantes, os pontos que são cobrados em prova, né, aí das principais bancas de concurso público, certo? Então, mas isso não impede que vocês façam a leitura de todo o estatuto. O estatuto é curto, né? São apenas 23 artigos, né? É bem tranquilo, bem simples de estudar, dá mais ou menos umas 3 ou 4 páginas, né? Então é bem tranquilo e eu vou passar para vocês apenas os assuntos que são mais cobrados em provas de concurso público, certo? Então vamos lá. Artigo 2º, né? A gente já começa aí falando do artigo 2º, que incumbe às guardas municipais e instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: se atentem às instituições de caráter civil. Geralmente as bancas de concurso trocam o nome caráter civil por caráter militar, certo? Então, a Guarda Municipal, ela não é uma instituição de caráter militar, certo? Ela é de caráter civil, beleza? Então, prestem atenção nessa nomenclaturazinha, caráter civil. As bancas geralmente costumam trocar o nome civil por militar, certo? Se atentem também à questão da função de proteção municipal preventiva, né? Ela é de proteção municipal preventiva. A banca também pode tirar o nome preventivo e colocar, por exemplo, ostensiva, né? Então, se atentem também a essa nomenclaturazinha de proteção municipal preventiva, certo? Para que vocês não caiam aí em nenhuma pegadinha, beleza? Claro, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal, porque a União tem o seu órgão de segurança pública, né, que é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Os estados também, né, têm as suas polícias civis e militares, e o Distrito Federal também possui aí os seus órgãos de segurança pública, né? Então, cada um com as suas competências, e essas competências não se misturam, né? Não se misturam, beleza? Vamos lá, pronto. Os princípios. Os princípios, eles costumam cair muito em provas, né? Geralmente as bancas cobram muito a questão dos princípios, porque eles pegam os princípios e misturam junto com as competências, certo? Então, por exemplo, a banca ela pode pegar, por exemplo, a proteção dos direitos humanos fundamentais no exercício da cidadania e das liberdades públicas é um tipo de competência da Guarda Municipal. Tá errado, né? Proteção dos direitos humanos fundamentais é um dos princípios das guardas municipais. Então, o que é que eu recomendo a vocês? Leiam o artigo 3º, né? Anotem o artigo 3º, dê um pause no vídeo, anotem direitinho no papel ou em um rascunho, certo? Gravem os princípios das guardas municipais, porque as bancas costumam cobrar muito a questão dos princípios e a questão das competências, certo? Então vamos lá. Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Inciso 1º. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, né? Segundo, preservação da vida,
redução do sofrimento e diminuição das perdas. Terceiro, patrulhamento preventivo. Veja que não é patrulhamento ostensivo, é patrulhamento preventivo. Quarto, compromisso com a evolução social da comunidade. E quinto, uso progressivo da força, né? Então, eu já vi questões dizendo que o uso progressivo da força, por exemplo, é um tipo de competência da Guarda Municipal. E não é. O uso progressivo da força está dentro aí dos princípios, certo? Competências, pronto. O artigo 4º e o artigo 5º e os seus incisos costumam despencar em provas de concurso público, certo? Então, se eu tivesse que recomendar aqui para vocês, se vocês tiverem uma prova para fazer amanhã, eu recomendaria o estudo desses 3 artigos, o 3º, o 4º e o 5º, certo? São os mais importantes. Então vamos lá. Artigo 4º. Artigo 4º fala que é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Parágrafo único fala que os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Então, o que é que isso quer dizer? O artigo 4º, ele é a competência primária, né? É a base das competências das guardas municipais, né? Quer dizer, qual é a base? É a proteção dos bens públicos, né? Ou seja, da prefeitura, das praças, dos parques, né? Então, tudo que for relacionado ao patrimônio público municipal é de competência da Guarda Municipal protegê-los, certo? Então, veja, proteção de bens, serviços, logradouros públicos e instalações do município. Todos esses são competências da Guarda Municipal, né? É proteção destinada aí à Guarda Municipal, certo? O artigo 5º ainda chega a ser mais importante. Por quê? Porque são 18 incisos, né? Então, diferencia aí do artigo 4º, que é só o caput, né? É só o caput. Então, é uma competência primária, é uma coisa mais fácil, é a coisa mais óbvia de vocês entenderem. Já o artigo 5º já é um pouco mais complicado, porque é um pouquinho mais extenso, né? Mas vamos lá. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. E aí vamos lá. Primeiro, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Veja que o inciso primeiro nada mais é do que uma reprise do artigo 4º, né? É uma reprise do artigo 4º. Mas vamos lá. Segundo, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Então veja que ele pegou o inciso primeiro e deu uma encorpada, né? Ele está falando novamente aí sobre a questão dos bens, serviços e instalações municipais, certo? O inciso terceiro fala que atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Veja aqui, o primeiro, segundo e terceiro está falando praticamente dos bens, serviços e instalações municipais, né? Ele só está especificando, ele está dando aquela especificada, mas 1, 2 e 3 praticamente falando da mesma coisa, né? Quarto, colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Quem seriam esses órgãos de segurança pública? As polícias civis e as polícias militares, né? Então, veja, a Guarda Municipal é interessante, né? Sempre aquela colaboração, né? Aquela parceria entre os outros órgãos de segurança pública, certo? O quinto fala aqui, colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Ou seja, a guarnição da Guarda Municipal se depara com uma briga de vizinhos, né? Então, qual seria aí
as medidas, né, que deveriam ser tomadas. Pô, chega lá e apaziguar a situação, né, pacificar aquele conflito, né. Então, ou uma briga de vizinhos, ou sei lá, uma briga de, de marido e mulher, né, ou pai batendo no filho, enfim, né, é colaborar com a pacificação de conflitos, certo? O inciso sexto: exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais nos termos da Lei 9.503, e aí a gente está falando do CTB, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual municipal. Galera, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: é uma competência da Guarda Municipal, né, a questão aí da fiscalização de trânsito, mas se houver um convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual municipal, certo? Ou seja, se a Guarda Municipal ela tivesse convênio com os órgãos de trânsito municipal e estadual, aí sim eles poderão fazer, né, exercer aí essa competência relacionada ao trânsito, certo? Se não existir convênio entre os órgãos estadual e municipal de trânsito, não é competência da Guarda Municipal. Já caiu aqui essa questão na prova da Guarda Municipal lá de Salvador, né? A FGV já cobrou uma questão falando sobre o inciso sexto, certo? Vamos lá. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Isso é óbvio, né? Então, patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município são bens públicos, né? Então, obviamente, competência da Guarda Municipal. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. 10. Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio da celebração de convênios ou consórcios com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Ainda não mais é do que aquele trabalho conjunto, né, entre os órgãos de segurança pública dos estados, né, no caso Polícia Militar, Polícia Civil, e, se for o caso, de se unir com as guardas municipais dos municípios vizinhos, né, para trabalhar de forma conjunta, por exemplo, para coibir aí a questão do tráfico de drogas, né? Então, quando a Guarda Municipal trabalha de forma conjunta com as polícias civis e militares ou com as guardas municipais ali dos municípios vizinhos, veja, está ampliando, né, a questão aí da segurança pública, certo? Então, inciso 10 fala mais ou menos sobre isso. O 11 fala de articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. 12. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. 13. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Também é interessante aqui o inciso 13, que fala sobre a questão das ocorrências emergenciais, né? Então você está passando por um local, por exemplo, e aí você se depara com uma agressão, né, de, sei lá, uma Lei Maria da Penha, por exemplo, né, em praça pública. Pô, ali é uma ocorrência emergencial, né, e aí você tem que prontamente ir lá fazer o atendimento daquela ocorrência, certo? O inciso 14 fala que encaminhará ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Também já vi questão de concurso público, salvo engano, da banca Fundatec, que falava sobre o inciso 14, certo? 15. Contribuir no estudo de impacto na segurança local,
conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte, né? Então também aí a Guarda Municipal ela poderá, né, junto aí com o poder público, né, fazer aí esse estudo de impacto na segurança local, né? 16. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, né, de outros municípios ou das esferas estadual e federal, certo? Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. E aí a gente pode citar como exemplo uma festa, né, um forrozão, um forró caju, ou sei lá, né, qualquer festa de grande porte que aconteça, por exemplo, geralmente acontece, né, em praças públicas, né, terá aí a questão da segurança das guardas municipais, né. Também tem a questão aí da proteção de autoridades, né, autoridades municipais, também poderá ser designada a guarda municipal e também aí a segurança de dignatários, certo? E, por último, atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local, né? Então, ao redor das escolas, tanto faz, públicas ou privadas, né? A Guarda Municipal sempre fazendo ali aquela segurança para evitar, né, que o traficante chegue próximo das escolas, que vendam drogas às crianças, né, ou adolescentes. Então, isso também é um trabalho da Guarda Municipal. Parágrafo único fala que no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com o órgão de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, né? Isso aí a gente já falou várias vezes, ou de congêneres de municípios vizinhos, ou seja, as guardas municipais dos municípios vizinhos, né? E, nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 deste artigo, diante do comparecimento de órgãos descrito nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal prestar todo apoio à continuidade do atendimento, né? Então, isso aí nada mais é do que aquela velha parceria entre a Guarda Municipal e os outros órgãos de segurança pública da União, dos Estados ou do Distrito Federal, certo? Criação. Artigo 6º fala que o município pode criar, por lei, sua guarda municipal. Não é novidade nenhuma, a gente já viu isso no artigo 144, lá da CF, parágrafo 8º, né? Que o município ele poderá criar, através de uma lei específica, claro, a sua própria guarda municipal, né? Parágrafo único, a guarda municipal ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, né? Claro, o prefeito, né, como ele é o chefe do Poder Executivo, e todos os órgãos de segurança pública ou da saúde, ou enfim, né, todos os órgãos municipais, ele é subordinado ao prefeito do município, né? Do mesmo jeito que a Polícia Federal, ela é subordinada ao presidente da República, as polícias civis e militares são subordinadas ao governador do estado, certo? Então aqui o parágrafo único do artigo 6º nada mais fala o óbvio, né? Então, a Guarda Municipal, se é um órgão do Poder Executivo, obviamente que o chefe do Poder Executivo será aí o prefeito, né? Obviamente, a Guarda Municipal é subordinada ao prefeito daquele determinado município, certo? Das exigências para investidura, aí é bem tranquilo, né? O artigo 10, que fala sobre os requisitos básicos para investidor em cargo público, que fala que o cara, para ingressar na Guarda Municipal, ele tem que possuir nacionalidade brasileira, e ele pode ser tanto nato como naturalizado, né? Pleno gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos, então veja que ele não estipula a idade máxima, né? Então o cara pode ter 20, 30, 40, 50 anos, o cara pode ser guarda municipal, sim, tem problema. Teste de aptidão física, exame mental e psicológico para saber se o cara realmente é normal, né?
E idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital, né? Essas certidões nada mais é do que aqueles antecedentes criminais, né? Para ver se o cara já teve passagem pela polícia, se o cara já foi condenado por algum crime, se o cara está sendo processado por algum crime, né? Então tudo isso o município, né, poderá requisitar aí um determinado processo aí do trâmite, né, aí do percurso desculpa, do percurso do concurso público, né, das etapas do concurso público, certo? Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal, né? Mas veja, do inciso 1 até o inciso 7, nada mais é do que o que está no edital de vocês, né? Já está no edital de vocês todos esses incisos, né, que são pré-requisitos para ingressar na guarda municipal, né? Artigo 16 fala que as guardas municipais é autorizado o porte, veja, lembra do Rzinho? R de rua, ou seja, na rua é assegurada aí aos guardas municipais arma de fogo conforme previsto em lei, certo? Parágrafo único fala o seguinte, ó, suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Isso é óbvio, né? Eu li para vocês aqui só para a gente complementar o artigo 16. Mas isso é lógico. Se o médico ele suspende, né, aquele guarda municipal por motivos psicológicos, é claro que o cara não vai poder utilizar arma de fogo, né? O cara pode até trabalhar, mas ele vai ficar na parte administrativa, ele vai ficar na parte, sei lá, da papelada, né, como dizem. Ele não vai para a rua, ele não vai utilizar arma de fogo, né, porque já que ele tem esse problema, aí um distúrbio, né, até que cesse essa questão aí da, do psicológico do cara, né, ele ficará aí com o direito do porte de arma suspenso, né. Decisão judicial, claro, se o cara tiver, sei lá, o cara cometeu algum crime, o cara está sendo julgado, né? Então, obviamente que o juiz poderá suspender aí também o porte de arma do guarda municipal, né? Não cai em prova, eu nunca vi questões falando aí sobre o parágrafo 1 do artigo 16, mas é interessante que vocês estejam aí por dentro do que pode acontecer, né? Então, o artigo 16 ele não é um direito absoluto, certo? Existe aí as ressalvas que está no parágrafo único, beleza? Artigo 17 fala que a Anatel destinará linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal, né? Já vi caindo em questões de concurso público sobre números de emergência, né? Qual o número da polícia, qual o número do corpo de bombeiros, qual o número da SAMU, qual o número da Polícia Civil. É interessante vocês saberem, né, desses números aí de emergência e, obviamente, como a gente está estudando o Estatuto da Guarda Municipal, é interessante que você saiba que o número 153 é destinado aí à Guarda Municipal, certo? Das vedações, a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar a denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes distintivos e condecorações. Gente, se vocês entenderem que o caráter da Guarda Municipal é caráter civil, uma questão dessa vocês não vão errar, né? Porque aqui está dizendo que não pode ser idêntica das forças militares. Então, como a Guarda Municipal é de caráter civil, é lógico que não pode utilizar nenhum tipo de denominação idêntica das forças militares, certo? E aí vem aos postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações, certo? Lembrando que a Guarda Municipal ela é de caráter civil, ela não é de caráter militar, certo? Artigo 20, também nunca vi cair nenhuma questão referente ao artigo 20, né? Mas, vamos lá. É reconhecida a representatividade das guardas municipais
no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Nunca vi cair uma questão falando sobre o artigo 20, né, falando sobre representatividade, mas é interessante que vocês leiam o material, né, leiam todo o estatuto, para que vocês fiquem ali meio que por dentro, né? Vamos falar assim, por dentro aí de todo o estatuto. É um estatuto pequeno, é um estatuto enxutinho, só são 23 artigos. Então, vocês aí mais ou menos um dia, coisa de meia hora, uma hora, vocês conseguem ler todo o estatuto, certo? Artigo 21 fala que as guardas municipais utilizarão uniformes e equipamentos padronizados, isso é lógico, né? Preferencialmente na cor azul marinho. Então veja que é preferencialmente, não é obrigatoriamente, certo? Então pode cair alguma questão de concurso público tirando preferencialmente e colocando obrigatoriamente. E se cair, tá errado, né? A Guarda Civil Municipal lá de São Paulo é preta, não é azul marinho, né? É preta a farda dos caras, né? Então veja que não é uma regra, né? Não é uma coisa que tem que ser azul marinho, não. É preferencialmente que seja azul marinho, mas não é uma regra, né? Não é aí absoluta, né? Parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. As quatro nomenclaturas se são destinados à mesma função, né? A Guarda Municipal, beleza? Só que tem lugares que chama Guarda Municipal, em outros lugares chama-se Guarda Civil Municipal, em outros lugares chama-se de Guarda Metropolitana ou Guarda Civil Metropolitana. De qualquer forma, estão falando do mesmo órgão, né? Guarda Civil, beleza? Então, pessoal, a gente tem aqui 32 minutos, né, de vídeo e encerra, né, aqui, como eu falei para vocês, encerra aqui no artigo 23, né? Eu espero que vocês tenham gostado de todas as informações que eu passei para vocês, né? Lembrando que eu citei, né, os tópicos mais importantes, né, os que são realmente cobrados em prova de concurso público. 80% das questões cobram os princípios e as competências. Então, se vocês tiverem que fazer uma prova amanhã, eu recomendaria que vocês estudassem hoje os princípios e as competências, né? Ou seja, artigo 3º, o 4º e o 5º, beleza? Fora isso é bem tranquilo, não tem o que vocês se preocuparem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Estudem, né? Se vocês tiverem tempo, estudem todo o estatuto. O estatuto é bem tranquilo, é bem fácil de memorizar, né? São, acho que 3, 4 páginas. É bem tranquilo o estatuto, né? Costuma cair em prova, certo? A prova, por exemplo, da Guarda Municipal de Salvador, caíram duas questões, né, referente aqui à Guarda Municipal, né? Então veja, FGV. FGV é uma banca top, né? E cobrou aí o estatuto das guardas municipais, né? Os assuntos foram mais ou menos falando sobre as competências, né? Então, estudem competências, estudem esses tópicos mais importantes, assistam o vídeo várias vezes para que vocês entendam o estatuto das guardas municipais, que muito provavelmente, pelo menos aí uma ou duas questões cairão na prova de vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe o like de vocês, certo? Coloquem nos comentários qualquer tipo de sugestões, dúvidas, né, que vocês tiverem. Também coloquem nos comentários. E aí, essa é a nossa primeira aula, né, do nosso projeto. Depois eu vou postar outras aulas referentes aí a leis extravagantes, né, visando aí o concurso da Guarda Municipal lá na Barra dos Coqueiros. Beleza? Galera, forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu!